Olá a todos! E no vídeo de hoje nós exploraremos como resolver equações diferenciais utilizando a técnica da matriz exponencial. Neste vídeo em particular, nós veremos o caso de um oscilador harmônico simples e como nós podemos resolvê-lo com essa nova técnica. E aqui está o oscilador harmônico que nós iremos examinar e estudar nesse vídeo. Um bloquinho de massa m é preso a uma mola de constante elástica K. E esse bloquinho é solto de uma posição inicial x de zero com um momento inicial p de zero. Com essas informações em mente, nós podemos começar a calcular e derivar equações a partir daquelas que nós já conhecemos da física. Por exemplo, nós sabemos que a força que está sendo aplicada no bloquinho com relação ao tempo varia, e ela depende da constante elástica da mola e da posição do bloquinho, que varia com o tempo. E o momento do bloquinho depende da sua massa e da velocidade dele, que também varia com o tempo. Note que eu denotei a velocidade como a primeira derivada da posição aqui. Se você lembra de algumas equações de física e tudo mais, você deve ver que a força tem que ser igual à derivada do momento do bloquinho. Portanto, nós podemos reorganizar nossas equações da seguinte maneira, dizendo que o momento é igual a o negativo da constante elástica vezes a posição do bloco e que a velocidade do bloco é igual ao momento dividido pela massa. Como nós temos agora um sisteminha de equações, nós podemos aplicar um pouco de álgebra linear, dizendo que a derivada do vetor momento-posição tem que ser igual a menos a constante elástica vezes a posição, e o segundo termo sendo o momento dividido pela massa. Agora, se você parar e examinar esta equação por um momento, você deve achar uma matriz que, quando multiplicada pelo vetor momento-posição, dá o resultado que é menos constante elástica da posição e momento dividido pela massa. E com um pouco de dedução e operações inversas, nós podemos ver que a derivada do vetor momento-posição tem que ser igual a matriz 0 menos constante 1 dividido pela massa 0 vezes o próprio vetor momento-posição. Veja que o que basicamente acabamos de encontrar é que a derivada do nosso vetor momento-posição é igual a o próprio vetor momento-posição multiplicado por alguma matriz constante. Nós temos um análogo para isso no cálculo com equações diferenciais, com a derivada de uma função sendo igual a esta própria função vezes uma constante. E nós já sabemos que a solução para essa equação diferencial é justamente a função e elevado a at vezes as suas condições iniciais. Assim, aproveitando este análogo, nós podemos ver que o vetor momento-posição tem que ser igual a matriz E elevado a alguma matriz T vezes o vetor momento inicial, posição inicial. E é claro, isso pode até parecer um abuso de notação, mas, como nós vimos no vídeo anterior, a exponencial de uma matriz está bem definida a partir da série de Taylor de E elevado a x. Assim, a parte mais complicada desse processo se torna calcular as potências da nossa matriz. Nós podemos ver que a matriz elevada a zero é apenas identidade, a matriz elevada a 1 é ela mesma. A matriz elevada a 2 acaba sendo menos k sobre m vezes a matriz identidade. A matriz ao cubo acaba sendo menos k sobre m vezes a nossa própria matriz. A matriz à quarta acaba sendo k sobre m ao quadrado vezes a nossa matriz identidade. E se nós continuarmos repetindo esse processo, é possível notar um padrão periódico entre os pares e os ímpares da nossa matriz, separando a nossa matriz elevada a n, tanto no caso par, tanto quanto no caso ímpar. E agora que nós sabemos disso, nós podemos separar a nossa soma infinita através de todos os números em uma soma infinita entre os números pares e outra soma infinita entre os números ímpares.
Perceba que os termos pares estão quase a série de Taylor do cosseno e os termos ímpares são quase a série de Taylor de seno. Mas nós precisamos fazer um pouquinho de manipulação algébrica para chegar lá. Nos termos pares, nós podemos apenas aplicar a raiz quadrada e elevar o termo k sobre m ao quadrado. Assim, essa soma vai convergir para um cosseno. E para o termo ímpar, além de tirar a raiz quadrada e elevar ao quadrado, nós temos que multiplicar pelo recíproco de k sobre m, ou seja, m sobre k, para nós conseguirmos uma potência que vai levar essa série infinita a convergir numa função seno. Um último detalhe que vale notar é que os termos que estão na caixinha verde não têm o termo n, que faz parte da série infinita. Logo, eles podem ser colocados em evidência. E depois de todo esse trabalho, nós finalmente conseguimos chegar numa resposta concreta para o que é E elevado à matriz 0 menos k 1 sobre m0 t. E com um pouquinho mais de multiplicação entre constantes e soma de matrizes, nós conseguimos chegar na solução, que é uma matriz um pouquinho complicada, mas que pode ser encontrada com álgebra linear básica. Assim, nós finalmente podemos substituir o termo E elevado à matriz t na nossa equação pela matriz que nós descobrimos, e depois nós podemos finalmente encontrar a função momento e posição a partir de uma simples multiplicação de matriz com esse vetor momento inicial, posição inicial. Assim conseguindo que a posição do nosso bloco no oscilador harmônico vai ser igual a posição inicial vezes um cosseno, mais um momento, vezes uma constante, vezes uma função seno. Enquanto a função momento vai ser dada pelo momento inicial vezes uma função cosseno, menos a posição inicial vezes uma constante vezes um seno. Uma coisa que é interessante de perceber, que dá para verificar que a nossa resposta está correta para este caso físico, do oscilador harmônico da massa e da mola. Se o momento inicial for igual a zero, nós conseguimos a equação da posição do bloco e massa-mola que nós aprendemos no ensino médio. E perceba também que a função momento é igual a massa vezes a velocidade do nosso bloco. Assim, nós temos uma consistência física para tudo que foi deduzido até agora. Neste vídeo, nós finalmente vimos o propósito da exponencial de uma matriz, sendo este para encontrar soluções de sistemas de equações diferenciais. É um pouco complicado, mas existem diversos macetes e propriedades que não foram mencionadas nesse vídeo que a exponencial de uma matriz tem, que pode ser utilizada para facilitar suas contas e equações futuras. Muito obrigado por assistir até agora. Caso tenha gostado, se inscreva. Há mais conteúdo de matemática avançada no canal.